Eu queria aproveitar aqui, antes de passar a palavra para a Nani, nossa Nani, encantadora de histórias, que vai falar sobre cultura de paz e a leitura terapêutica. Queria agradecer à Câmara dos Vereadores aqui, ao China, nosso parceiro, Roberto, a Camila, o pessoal da TV Câmara, os funcionários, nós todos muito bem acolhidos, num clima muito fraterno, o que nos deixa assim muito contentes por sentir essa energia que está vibrando aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nani, é com você. Obrigada, Lino. 5º ano, né, Lino, juntos aqui. Primeiro ciclo de palestras para falar de cultura de paz. Eu estou muito feliz, muito honrada. Boa tarde a todos os presentes, todos que estão nos assistindo. 10 minutos só, então eu vou falar menos e vou contar mais. Mas antes, eu queria comentar uma coisa do vídeo. Terminou com a frase, não basta falar de paz, né? Temos que trabalhar por ela, né? E eu comecei o meu texto aqui falando assim, não há fruto sem passado. O que nós estamos fazendo aqui vai ficar no passado. Mas só a história vai dizer o que é que vai acontecer depois, né? E não há esperança sem memória. No fundo, todos nós temos uma marca. E essa marca é a esperança. É ela que nos move. É ela que faz a gente estar aqui, nesse momento. Então, eu vou contar uma história, eu vou ler como se faz numa leitura terapêutica. Eu não vou dar o título dessa história, porque cada um que estiver escutando vai pensar num título para ela. Contam que na carpintaria houve assembleia extraordinária. Era uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças, pois o mal-estar era geral. Não houve acordo para escolher a presidência da assembleia, pois a desconfiança era mútua. A Serra se ofereceu para o serviço de coordenação, mas foi logo vaiada. Fora! Você só serve para serrar as ideias dos outros. Esgotados pelas discussões, finalmente as ferramentas aceitaram que o alicate assumisse a presidência da Assembleia, embora não poucos tenham batido os pés alegando que ele era muito habilidoso, sim, para paralisar toda iniciativa ou novidade. Silêncio! Ordem! Tem a palavra o companheiro Prego. Ele proferiu com autoridade. Eu proponho que o martelo seja expulso da carpintaria, porque ele faz barulho o dia inteiro e ele passa o dia todo batendo. Eu aceito a minha culpa, mas eu peço que também seja expulso o parafuso. Ele deve dar muitas voltas para que sirva para alguma coisa. Ele é muito enrolador. Eu reconheço meu defeito, comentou o parafuso em tom de grande mal-estar. Mas eu proponho que a lixa seja expulsa, pois ela é áspera e cria sempre atritos com os demais. Eu admito as minhas limitações, disse a lixa, mas eu peço que seja expulso o metro, pois ele sempre passa medindo os outros com a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. O ambiente estava esquentando na carpintaria, mas nesse momento
entrou o carpinteiro. Ele vestiu o avental e começou o trabalho. Ele utilizou todas as ferramentas. E a madeira bruta foi transformada num móvel vistoso, numa linda mobília. Quando, satisfeito, o carpinteiro foi embora, a Assembleia de Ferramentas recomeçou a deliberação e então a Serra pediu a palavra. Companheiras, ficou demonstrado que temos defeitos mais que manifestos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosas. Assim, não pensemos mais em nossos pontos negativos e concentremos-nos na utilidade dos nossos pontos positivos. E assim, a Assembleia descobriu que o martelo era forte. O parafuso unia e dava consistência. E a lixa era especial para afinar e limar asperezas. E o metro se destacava por sua precisão, exatidão. E todos começaram a compreender que trabalhar em equipe exige grande aceitação mútua. Aos poucos, começaram a se sentir orgulhosos de suas forças e de trabalhar juntos. E também fizeram votos para limar as asperezas comuns, né? E se comprometeram a trabalhar cada um os seus aspectos negativos, para que, melhorando assim pessoalmente, a equipe toda se aperfeiçoasse e se beneficiasse. Vitória, Vitória, foi assim que terminou essa história. Quem gostou pode bater palmas. Bem, gente, para falar da cultura de paz e a leitura terapêutica, acho que eu escolhi essa história mais ou menos para isso. Existe a questão do desenvolvimento pessoal e existe a questão do desenvolvimento que é o desenvolvimento do coletivo, né? É da gente desenvolver a todos nós, mas não se desenvolve ninguém ou um grupo, só o grupo, é cada um, né? Internamente, né? Então ficou mais ou menos assim. A gente, geralmente numa roda de leitura terapêutica, eu não falo nada, eu só conto a história, e depois cada um que fale alguma coisa. Então a gente ia ficar aqui meia hora falando só dessa história, com certeza. Todo mundo ia ter alguma coisa bem legal para falar, né? E por que chama terapia, né? Leitura terapêutica, né? É uma coisa muito antiga, gente. Nós somos um ser de linguagem. Antes não tinha ciência. Como é que a gente curava nossos problemas, nossos sofrimentos? Não tinha remédio. O remédio era a palavra. Era ela que tocava a gente e a gente tocava em frente, porque a palavra toca a gente e toca a gente para frente. Ela movimenta a gente, né? Então, eu acredito no poder da palavra, né? Desde que eu comecei esse trabalho há 20 anos atrás. Eu dediquei a minha vida a isso, né? Então, para falar de terapia é cuidar do ser, mas que ser? É esse ser de linguagem, né? Terapeia, do grego, é curar, e terufá, do hebraico, é traduzir. Então, se nós somos seres de linguagem, curar só pode ser alcançada se a dor for traduzida, que é a dor nossa, de viver nesse mundo, que é a dor social, que é a dor de todos nós. Mas a biblioterapia, que era a terapia por meio de livros, é fazer esse tipo de cuidado através desses textos maravilhosos que nós temos desde que a mitologia, textos dos contos de fadas, e desde dos textos literários. Eu vou ficar aqui, não posso falar mais, né, Lino? É muita coisa. Mas, enfim,
Vou deixar aqui para falar uma coisa bem legal também. Somente uma linguagem em movimento, né, é que pode permitir a construção de uma identidade em movimento. Se nós não escutamos as histórias do passado, dos nossos, nem que seja dos nossos avós, nós não sabemos quem nós somos. Não temos identidade nenhuma. Por isso é tão importante que a gente conte histórias, que a gente conte a nossa história. Seja ela verdadeira ou não, a gente precisa de uma história para a gente se sentir alguém nesse mundo. Eu vou ler um trechinho aqui do C.S. Lewis, que é muito interessante, que faz eu sempre pensar no meu trabalho, né? O quanto isso é importante, né? Cada época tem um ponto de vista próprio. Quem estuda história vê, né? A palavra amor não significou a mesma coisa em várias eras. Cada época teve a sua expressão sobre a palavra amor, por exemplo. Então, cada época que tem seu ponto de vista próprio, cada uma é especialmente boa em enxergar certas verdades e suscetível a cometer certos erros. E todos nós, portanto, precisamos de livros que corrijam os erros característicos do nosso próprio tempo. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga. Isso significa que a gente tem que buscar livros antigos, as histórias dos antigos. Elas têm as respostas para os nossos problemas do aqui e agora. Por isso que não há esperança sem memória também. Se nós não buscarmos isso lá no tempo, porque narrativas são o tempo escrito, nós estaremos à deriva. Então, a leitura terapêutica vem trazer isso. E ela cabe no contexto. Como nós estamos aqui, na cultura de paz, na educação, na saúde, em tantos lugares, aonde tiver gente, 2 ou mais, a palavra estará também. Acho que eu não tenho muita mais o que dizer aqui. Eu gostaria que todo mundo ficasse com vontade de pegar um livro quando chegasse em casa. Aqui, Mário Quintana. Não é o leitor que descobre o poeta, mas é o poeta que descobre o leitor e o revela a si mesmo. Um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte não tem sentido. É um pobre chocalho de palavras. E para encerrar, o Lino queria que eu falasse da catarse, né, Lino? É isso, quando a gente lê histórias, né, de sofrimento, alguma coisa assim, a gente às vezes até chora, não é verdade? A gente chora, porque alguma coisa tocou lá dentro da gente, que a gente nem sabia que tinha uma ferida lá guardada, mas o texto trouxe. Vou terminar com Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo. A outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. A outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. A outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. A outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem e a outra parte é linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Arte terapia? Arte literária? Traduzir a nossa alma. E isso traz paz. É o começo de tudo. Você saber que você pode encontrar essa ressonância, encontrar a paz, quando você é traduzido por palavras. E aí você é um humano que pode cuidar de outros humanos. Obrigada a todos.
Não sei mais o que falar, Lino. Fala, termina aí, Lino. Terminar com palmas, né? Obrigada, gente. Muito obrigado. Emocionante. A Nani me fez lembrar, como ela falou de arte e terapia, de arte que cura, arte como linguagem da alma, como conexões de conteúdos do inconsciente, inconsciente profundo, que precisam ser olhados, precisam ser transformados, precisam ser mudados de lugar. Me lembrei da frase famosa do Nicholas Herrich, que é o criador da Bandeira da Paz, que ele fala assim: onde há cultura, há paz. Onde há paz, há cultura.